Alimento Diário Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Livro 1. Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1, tema Introdução. Leitura bíblica deste sábado, Atos capítulo 16, versículos 16 a 34. Versículo para ler com oração está em Atos capítulo 16, versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A autoridade do Espírito Santo dirige a igreja. Os judeus crentes em Jerusalém estavam preocupados com a vinda de Paulo, porque ele dizia aos gentios não ser mais necessário praticar a lei de Moisés. Isso contradizia a orientação da igreja em Jerusalém em sua segunda fase. Assim, a obra do Senhor nas igrejas parecia ter duas direções. Contudo, ela só pode ter uma direção. Deus não trabalha em duas direções, mas só tem uma direção, pois não pode haver dois evangelhos. Deus tem um único evangelho, que é o Evangelho de Cristo. Mas os de Jerusalém começaram a praticar outro evangelho. Isso é muito grave. Esse é o pano de fundo para entendermos melhor o livro de Gálatas. Hoje Deus procura restaurar seu governo entre nós, como o fez com a restauração dos muros de Jerusalém. De acordo com o livro de Neemias, após a reconstrução dos muros, os serviços foram normalizados e Neemias se ocupou com o suprimento para o funcionamento da casa de Deus. Às vezes criamos um bloqueio com relação a ofertas, calculando se podemos ou não ofertar. Todavia, essa não é uma condição normal. Em Atos lemos que, numa condição normal, onde o governo de Deus é exercido pelo ensinamento dos apóstolos, todos ofertamos espontaneamente, conforme nos fala Atos capítulo 2, versículos 42 a 45. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O ensinamento dos apóstolos nos conduz à comunhão na palavra profética, traz saúde e uma vida normal à igreja. Os prodígios e sinais eram realizados por intermédio dos apóstolos quando o Espírito Santo tinha autoridade e liberdade para operar. Além disso, numa condição normal, todos os que creem permanecem juntos e têm tudo em comum, ofertando sempre o que for necessário, ou seja, ninguém se preocupa em preservar suas próprias posses. Todos estão à disposição da obra do Senhor para que o Espírito precisar. Não chegamos a esse nível ainda, mas pouco a pouco chegaremos, pois nossa vida só faz sentido se servirmos a um propósito maior, que é fazer a vontade de Deus. Diante disso, encorajam todos a se consagrar ao Senhor e firmar com Ele uma aliança, dizendo: Senhor, ainda que do lado financeiro não consigo entregar tudo, quero firmar uma aliança contigo, para que pouco a pouco tu venhas trabalhar em meu coração por meio de tua palavra. Outra condição que Deus deseja restaurar na igreja diz respeito à autoridade do Espírito Santo. Hoje, no Novo Testamento, não seguimos mais a lei, o que parece lógico segundo a religião cristã, mas somos totalmente governados pelo Espírito Santo. Esse governo pode ser visto no ministério de Paulo. Em sua segunda viagem, ele experimentou o guiar do Espírito Santo, conforme lemos em Atos capítulo 16, versículos de 6 a 10. E percorrendo a região frígio-gálata,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, descendo a Troade, à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Segundo o nosso conceito religioso, não há nada de errado em pregar a palavra em qualquer região, mas perceba que nós, a Igreja, no Novo Testamento, não seguimos regras ou o que achamos que é apropriado ou inadequado a um cristão fazer. Só temos de seguir o Espírito. Quem tem a autoridade suprema na Igreja é o Espírito Santo. Será que ele tem liberdade de impedir você de pregar a palavra ou de ir a certo lugar para pregar o Evangelho? Ele fez isso com Paulo, que, ao tentar ir a certas regiões, foi por ele impedido. Até que Paulo, ao chegar a Troade, teve uma visão e entendeu a direção do Espírito. Amado ouvinte, todos os que querem fazer a obra do Senhor não podem executá-la segundo o seu próprio conceito de certo e errado. Se somos líderes, não podemos conduzir a igreja de maneira religiosa, segundo o nosso próprio conceito. Não temos tal liberdade. A igreja é do Espírito, é do Senhor. Somos governados pelo Espírito Santo. Ele é quem tem liberdade total. Nós, no Novo Testamento, somos aqueles que seguem o Espírito por meio da palavra profética. Mesmo que enfrentemos dificuldades e perseguições, como Paulo e Silas enfrentaram, o Espírito estará conosco, conforme Atos capítulo 16, versículos 16 a 34. Se você segue o Espírito, ele estará sempre com você. Não sentirá tristeza, mas terá alegria. Nossos comportores nas ruas enfrentam dificuldades, sol escaldante, chuva e oposições. Mas eles têm alegria porque o Espírito Santo está com eles. Enfrentamos muitas dificuldades porque estamos no meio de uma luta entre dois reinos, o império das trevas e o reino de Deus. Mesmo que o império das trevas seja muito forte, nós estamos debaixo da graça do Espírito Santo. Trabalhamos juntamente com o Espírito Santo e ele nos protege e nos guia. Ele é quem tem autoridade para fazer a obra de Deus. Agora pegue um papel. Anote conforme o que você recebeu na mensagem de hoje. Luz na palavra, direção, admoestação e faça uma oração.